Ratanabá é uma suposta cidade perdida na floresta amazônica que emergiu como um fenômeno nas redes sociais em 2022. Impulsionada por grupos como Dáquila Pesquisas, conhecidos por promover teorias controversas e não respaldadas pela ciência. Segundo seus defensores, essa antiga metrópole teria sido a capital do mundo há impressionantes 450 milhões de anos, supostamente construída por uma civilização altamente avançada chamada Muriel. De acordo com essas alegações, Ratanabá abrigaria uma vasta rede subterrânea de túneis e estruturas colossais escondidas sob a densa vegetação amazônica, sugerindo uma história oculta da humanidade. No entanto, tais afirmações esbarram em uma série de inconsistências científicas, históricas e geológicas. Especialistas apontam que há 450 milhões de anos, a própria configuração dos continentes era completamente diferente e não há qualquer vestígio fóssil ou arqueológico que sustente a existência de uma civilização nesse período. Além disso, não há evidências concretas de que tais megaconstruções subterrâneas realmente existam, o que torna a teoria amplamente desacreditada pela comunidade acadêmica e considerada mais um caso de desinformação amplificada pela internet. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. As principais afirmações sobre Ratanabá apresentam inconsistências significativas quando confrontadas com dados científicos estabelecidos. A alegação de que Ratanabá existiu há 450 milhões de anos é insustentável sob qualquer perspectiva científica. Durante esse período, conhecido como a Era Paleozoica, os continentes estavam em uma configuração completamente diferente da atual, e a vida na Terra era dominada por organismos marinhos primitivos, como trilobitas e braquiópodes. Nem mesmo os dinossauros haviam surgido, pois na Era Mesozoica, período em que esses répteis gigantes dominaram o planeta, só teria início cerca de 200 milhões de anos depois. Quando se trata de presença humana, a discrepância temporal é ainda mais evidente. Os primeiros ancestrais dos seres humanos modernos só apareceram há aproximadamente 6 milhões de anos, enquanto o Homo sapiens sapiens, nossa espécie, surgiu há cerca de 350 mil anos na África, espalhando-se pelo mundo muito tempo depois. Essa linha do tempo, bem estabelecida pela paleontologia, torna impossível a existência de qualquer civilização humana, muito menos tecnologicamente avançada, há centenas de milhões de anos. Além disso, se uma sociedade complexa tivesse habitado a Amazônia nesse período, haveria algum tipo de evidência fóssil, geológica ou arqueológica confirmando sua presença, o que não ocorre. Por isso, a informação de que Ratanabá teria sido a capital do mundo há 450 milhões de anos não apenas contradiz o conhecimento científico atual, mas ignora completamente as evidências concretas sobre a evolução da vida na Terra. Algumas versões da teoria sugerem que Ratanabá teria dimensões colossais, sendo ainda maior que a atual Grande São Paulo, que abriga aproximadamente 22 milhões de habitantes em sua região metropolitana. No entanto, essa alegação entra em choque com tudo o que se sabe sobre o desenvolvimento urbano e populacional ao longo da história. Mesmo nas épocas de maior esplendor das grandes civilizações pré-colombianas, as cidades mais populosas do planeta, como Istambul, antiga Constantinopla, e Tenochtitlan, possuíam populações estimadas entre 50 e 200 mil habitantes no século XVI. A existência de uma metrópole de proporções gigantescas na Amazônia há centenas de milhões de anos, ou mesmo há alguns milênios, é uma ideia altamente improvável, pois exigiria uma infraestrutura urbana de larga escala, rastros arqueológicos evidentes e uma organização populacional muito além do que qualquer sociedade indígena da época teria desenvolvido. Estudos arqueológicos indicam que antes da chegada dos europeus ao continente americano, a população total da Amazônia girava em torno de 10 milhões de pessoas, espalhadas em comunidades relativamente pequenas e organizadas de maneira sustentável dentro da floresta. Algumas dessas sociedades, como os construtores das misteriosas geoglifos do Acre e os povos da Terra Preta de Índio,
demonstraram habilidades avançadas de manejo ambiental e desenvolvimento agrícola, mas nada que se comparasse à existência de uma cidade gigantesca e altamente desenvolvida como Ratanabá é descrita. Além disso, mesmo as grandes civilizações mesoamericanas como os maias, astecas e incas, que deixaram templos, pirâmides e cidades bem estruturadas, não possuíam populações ou extensões territoriais próximas do que se atribui a Ratanabá. Se uma cidade com tal magnitude realmente tivesse existido, seria de se esperar que arqueólogos, geólogos e historiadores já tivessem encontrado vestígios de construções, artefatos e registros que comprovassem sua presença. No entanto, até o momento não há qualquer evidência concreta que corrobore essas alegações, tornando-as, no mínimo, altamente especulativas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos, vocês não desvendam o próximo grande mistério. Não há qualquer registro arqueológico, geológico ou paleontológico que corrobore a existência de uma civilização avançada na Amazônia há centenas de milhões de anos. A própria geologia da região contradiz essa possibilidade, pois a floresta amazônica, como a conhecemos hoje, só começou a se formar há cerca de 55 milhões de anos, muito depois do período em que supostamente teria existido Ratanabá. Além disso, a presença humana na Amazônia é relativamente recente quando comparada à escala geológica do planeta. As evidências científicas disponíveis indicam que os primeiros grupos humanos chegaram à região há aproximadamente 12 mil anos, no final do período Pleistoceno, como demonstram os achados arqueológicos em sítios como Caverna da Pedra Pintada, no Pará, e na Serra da Capivara, no Piauí. Os vestígios mais antigos da ocupação humana na Amazônia incluem ferramentas líticas, fragmentos cerâmicos e pinturas rupestres que retratam cenas do cotidiano, fauna e símbolos ritualísticos. Esses registros são atribuídos aos ancestrais diretos dos povos indígenas contemporâneos, que desenvolveram culturas sofisticadas adaptadas ao ambiente florestal, mas sem indícios de sociedades tecnologicamente avançadas nos moldes da narrativa sobre Ratanabá. Além disso, pesquisas recentes indicam que os povos amazônicos pré-colombianos desenvolveram técnicas inovadoras de manejo da floresta, como a produção da terra preta de índio, um tipo de solo fértil artificialmente enriquecido, e a construção de geoglifos, padrões geométricos esculpidos no solo que podem ter tido funções rituais ou astronômicas. No entanto, nada disso sugere a existência de uma metrópole perdida, muito menos de uma civilização que teria existido há centenas de milhões de anos. Se uma sociedade avançada tivesse habitado a Amazônia em tempos tão remotos, seria esperado que arqueólogos e geólogos tivessem encontrado estruturas arquitetônicas, restos de estradas, utensílios ou artefatos tecnológicos que indicassem um grau elevado de desenvolvimento. No entanto, até o momento nenhuma evidência concreta foi apresentada para sustentar essa hipótese. Dessa forma, a narrativa sobre Ratanabá permanece no campo das especulações sem qualquer base científica que a legitime. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like, isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam o desejo pelo desconhecido. A narrativa em torno de Ratanabá exemplifica como teorias sem qualquer embasamento científico podem ganhar força nas redes sociais, especialmente quando promovidas por grupos que já disseminaram outras desinformações, como a defesa da Terra plana, o negacionismo climático e supostas conspirações arqueológicas. Essas teorias costumam se aproveitar do fascínio do público por mistérios e civilizações perdidas, misturando os fragmentos de fatos históricos com especulações infundadas para criar narrativas sedutoras, mas que não resistem a uma análise científica criteriosa. A ampla difusão de conteúdos sensacionalistas na internet, muitas vezes impulsionados por algoritmos que favorecem informações surpreendentes e virais, contribui para que ideias pseudocientíficas alcancem milhões de pessoas rapidamente, dificultando a disseminação do conhecimento baseado em evidências. Além disso, muitos dos proponentes dessas teorias se utilizam de uma retórica que desacredita especialistas e instituições acadêmicas, promovendo a ideia de que a verdadeira história estaria sendo ocultada por interesses escusos. Esse tipo de discurso alimenta a desconfiança na ciência e fomenta a crença em uma versão alternativa da realidade sem qualquer compromisso com a veracidade dos fatos.
No caso de Ratanabá, a falta de provas concretas é frequentemente ignorada em favor de argumentos baseados em especulações, extrapolações sem fundamento e interpretações errôneas de achados arqueológicos legítimos. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre este mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. É essencial que informações desse tipo sejam abordadas com ceticismo e que o público desenvolva o hábito de buscar fontes confiáveis como estudos acadêmicos, artigos científicos e o trabalho de arqueólogos e historiadores reconhecidos. O pensamento crítico e a checagem de fatos são ferramentas fundamentais para evitar que mitos e desinformações se espalhem, distorcendo o entendimento sobre a história e a ciência. Ao questionar e investigar com rigor as alegações extraordinárias, evitamos cair em narrativas que, apesar de atraentes, não possuem qualquer base na realidade. E assim mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por resposta nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.